Olá, boa noite. Esse é o culto no Galeão online. Esse culto acontece na capela do Aeroporto Galeão, toda terça-feira, no horário de 22h30. Você é bem-vindo, nós vamos adorar o Senhor juntos. Fique conosco. Vamos exaltar o nome do nosso Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 63. O Salmo 63 fala o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmista, ele começa falando, o salmista é Davi, e ele começa falando que ele busca o Senhor intensamente. E esse intensamente nos dá a sensação assim de que é uma coisa assim, muito profunda, e é intenso, não é superficial, é intenso. E diz que a alma dele tem sede do Senhor. Ou seja, e ele faz uma comparação como que essa sede é como estar numa terra seca, exausta e sem água. Ou seja, quão prazeroso é buscar a presença de Deus. Quão prazeroso. Ele diz que o amor do Senhor é melhor do que a vida. A vida é o dom mais precioso que nós temos, mas o salmista diz que buscar a presença do Senhor é muito mais precioso do que a vida. E é verdade, porque quem nos dá a vida é o Senhor. Então, seguindo o exemplo do salmista, que nós também possamos bendizer o nosso Deus, falar o quão Ele é maravilhoso, o quão Ele cuida de nós. Nós façamos que nem Ele, bendigamos ao Senhor. Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces tu
passe por diante e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui em Tua presença. Quero agradecer a Ti, Senhor, por este momento em que nós estamos reunidas para louvar, para buscar a Tua face, porque o Senhor é o nosso caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz. E nós, assim como o salmista, Senhor, temos desejo de louvar, de buscar a Tua face. O Senhor é a nossa água no deserto, em terra seca. E nós queremos nos fartar desta água, da água da vida. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Fique à vontade entre nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, estamos felizes hoje, que hoje é o Dia, Senhor, Internacional da Mulher. Senhor, eu quero agradecer, Deus, por este grupo, por essas mulheres, Senhor, incansáveis que têm orado, que têm pregado, que têm ajudado com palavras, com socorro. Senhor, muito obrigada, que o Senhor possa abençoar cada uma naquilo que elas precisam. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem nos unido. E eu te louvo e te agradeço. E essa união é o Senhor que faz, é o Senhor que escolhe. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu quero te agradecer também, Deus, o livramento que o Senhor deu para a família de Thaís. Senhor, estamos gratos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, Deus, e livrou aquela criança, Senhor, do perigo, da morte, Senhor, de momentos tristes nessa família. Engrandecido seja teu nome. Também te louvo e te agradeço, Deus, pela porta que o Senhor está abrindo para a professora Rosane, por esses pacientes que estão chegando. Ó Deus, sabemos que não vai parar, sabemos que virão outros, e o Senhor estará
suprindo, Senhor, a necessidade da tua filha, honrando-a, Senhor, para a glória do teu nome. É tão bom, Senhor, sabermos que temos o nosso salário no final do mês, Senhor. Ó Deus, isso é confortante, isso nos acalma, Deus, e que ela possa realmente, Senhor, nesse trabalho, nessa porta que o Senhor abriu, ela possa continuar sendo excelente com cada cliente, ajudando e resolvendo, Senhor, clinicamente, cada um para a glória do teu nome, pois nós sabemos que é o Senhor que vai à frente dela. Muito obrigado, Espírito Santo. Também te agradeço, Senhor, te agradecemos, porque o corredor humano hoje, Senhor, funcionou. Deus, isso é resposta de oração, é resposta do clamor do teu povo, Senhor. Quantas pessoas estão orando, buscando, te pedindo, Senhor, para aquele corredor, Senhor, e nós te somos gratos e te bendizemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E Vani, o seu pedido era qual mesmo? Esqueci só do teu. Meu também é gratidão pelo grupo Tá, pelo grupo. e porque o Senhor, Senhor cuida do nosso coração. amém. Senhor, e muito obrigada, Deus, porque é o Senhor, Deus, que nos escolhe e nos une. Tudo vem de ti, Senhor. E eu te louvo e te agradeço nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma, assim como todo o culto, também esta meditação. Fala conosco, Senhor. Guia, mostra as palavras corretas. A direção é sua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é um privilégio nosso poder ver mulheres de Deus, como estamos vendo aqui neste momento, mas também temos visto outras mulheres que são excelentes, escritoras, cientistas, pesquisadoras, enfim, várias foram apresentadas nas mídias, foram homenageadas nas mídias neste dia. Porém, existem mulheres que são não só homenageadas, lamentavelmente, existem aquelas mulheres que são maltratadas, que são rejeitadas. Muitas vezes nós vemos sempre o lado bom, mas não sabemos o que acontece na realidade de cada uma. Mas também vemos muito nos noticiários agressões contra mulheres, revoltas, muitas mulheres feridas e machucadas. E o texto que eu tenho hoje aqui para ler, para mostrar a vocês, fala exatamente de uma mulher que foi desprezada pela sua própria família. Essa mulher, ela se chama Lia, em algumas versões da Bíblia, em outras chama-se Leia. Eu vou usar o Lia. Lia tinha uma irmã chamada Raquel, ambas desposam o mesmo marido. E Lia, ela era classificada como uma pessoa que tinha algum problema nos olhos, que não ficou muito claro na palavra. E Raquel não, Raquel era formosa, era bonita, segundo os textos bíblicos. E segundo a tradição da terra onde elas viviam, a mais nova não podia casar antes da mais velha. E o que aconteceu? O marido, Jacó, ele se apresentou, ele ofereceu os trabalhos dele para que ele pudesse desposar a Raquel. E no dia em que ele foi desposar a Raquel, o pai das duas pegou a Lia e conduziu-a para que Jacó tivesse o relacionamento com ela naquela noite. A partir daí, os problemas de Lia ficam piores. Porque ela é desprezada, Jacó não queria casar com ela, não aprovou essa ideia, e isso gerou muito desconforto entre ela e a irmã. Bem, curioso que Lia, no seu jeito, não se fala muito da personalidade dela, mas uma coisa fica bem destacada nessa história.
quando ela começou o seu relacionamento com Jacó, que era o marido dela e da irmã dela, de pronto, Lia deu a ele, no tempo correto, 4 filhos, ao passo que Raquel, nenhum. Depois houve uma questão entre elas, em que cada uma oferecia as suas servas para que dessem mais filhos, enfim. Os filhos de Jacó foram aumentando, assim como as mulheres. No final, Jacó estava com 4 mulheres. Mas o que acontecia nessa história? A cada filho que a Lia dava a Jacó, ela usava uma expressão muito interessante. O nosso texto ele está no livro de Gênesis, capítulo 29. Quando Lia começa a ter o primeiro filho dela, ela fala o seguinte: o Senhor atendeu a minha aflição. Então, Lia era uma pessoa aflita. Ela estava aflita com todo aquele movimento na vida dela. Mas a primeira coisa que ela fala: o Senhor atendeu a minha aflição. E aí vem o segundo filho, e ela fala: soube o Senhor que eu era preterida, que eu era desprezada. E vem o terceiro filho, e ela faz uma outra afirmativa sobre isso, mas dessa vez ela não usou o nome do Senhor. Mas no quarto filho, ela fala: possa Deus ser louvado. Quando os demais filhos dela vieram, ela também expressou agradecimento a Deus. O detalhe importante, ela era desprezada. Jacó, o marido, ele preferia Raquel. Mas quem lhe deu filhos, e filhos naquela época eram muito importantes no casamento, os filhos são herança do Senhor. Então, quem proveu os filhos em grande quantidade àquele marido foi Lia. Então, a desprezada, a que era desprezada, foi exaltada pelo Senhor, porque ele estava atento àquela situação. Então, o Senhor, como diz lá no Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O espírito de Lia era um espírito abatido e ela clamou ao Senhor. Também nós conseguimos perceber que lá no Salmo 102, versículo 17, fala assim: ele, o Senhor, atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O Senhor estava atento a Lia. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó de que eles seriam uma grande nação. Logo, os filhos eram necessários que viessem. E Deus ouvia cada humilhação, cada oração que Lia estava fazendo a Deus. E ele foi agraciando a Lia. E ela teve filhos com Jacó. O Senhor estava atento a tudo isso. A partir daí, no final dessa história, Raquel teve 2 filhos. E no segundo filho, Raquel perdeu a sua vida. E Lia continuou. No momento da morte de Lia, ela foi enterrada no mesmo túmulo onde estavam os pais de Jacó, ou seja, ela foi enterrada com honra. Raquel foi enterrada no meio do caminho da jornada. O Senhor, ele deu a Lia a honra que ela merecia, porque ela estava sendo desprezada. Agora, tanto Lia quanto Raquel tiveram a importância, porque ambas foram usadas para construir toda essa família, toda essa população que Deus disse que aconteceria na vida de Jacó. As duas contribuíram, e Lia contribuiu muito mais. Eu não sei qual é a sua situação, mas se em algum momento você e eu estivermos sendo desprezadas, estivermos sendo menosprezadas, humilhadas, lembre-se que o Senhor está atento. Ele ouve, ele vê, e nós podemos e devemos clamar o nome do Senhor, porque ele é o nosso Jesus Cristo é o nosso intercessor.
Ele está intercedendo por nós. Na realidade, Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus. Quer humilhação maior do que ele passou? Então nós, assim como Lia clamou a Deus, nós clamamos a Deus por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Então, querido, você que está vendo esse vídeo neste momento, lembre-se disso. Existe alguém que está intercedendo por você diante de Deus. Basta que você creia, você receba esse intercessor como seu Senhor e Salvador. Porque Deus está atento. Como ele estava com Lia, está conosco também. Basta que nós venhamos a crer nisso. Busquemos ao Senhor, oremos ao Senhor, exaltemos o nome dele, porque o Senhor transforma maldição em bênção. Não fique abatido, não fique abatida, não fique caído, não desista. Vamos continuando, caminhando e buscando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós vemos e percebemos com vários exemplos bíblicos e principalmente o exemplo do Senhor Jesus, que o humilhado é exaltado por ti. Senhor, que nós não fiquemos abatidos nem prostrados, porque pessoas que se acham em posição superior, quer seja na nossa vida, quer seja nos locais onde nós estamos, se acham no direito de querer humilhar, de querer menosprezar, de querer colocar-nos em posição de inferioridade, quando para o Senhor nós somos valorizados, nós somos filhos, nós somos cuidados por Deus. Senhor, muito obrigada. Fortalece e sustenta o nosso coração e o nosso emocional, e que nós possamos, Senhor, estar caminhando sempre, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer os nossos pedidos de oração? Entregamos os maiores necessitados dessa guerra, como disse Regina ontem, Senhor, os de doenças graves, as doenças que impossibilitam, Senhor, a locomoção, que impossibilita qualquer movimento. Deus, guarda essas pessoas, esconde elas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos a Deus a saúde da Rosane, fortalece a Tua serva, enche ela de graça, enche ela de renovo, de fôlego novo. Nós profetizamos cura, milagre, salvação, Senhor, através da vida dela, Senhor, desses novos contatos ali de trabalho que ela está tendo, dessas pessoas que estão retornando. Abençoa a tua filha, livra ela, Senhor, do Covid, livra ela, Senhor, nesses contatos, ó Pai, de toda e qualquer coisa que venha de fora, que não venha da tua parte, Senhor. Livra a tua filha, Senhor. Esconde ela no teu esconderijo, Senhor. E dá saúde, dá graça, fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, essa situação da China. Nós não sabemos a fundo se isso é real, mas pedimos o Teu livramento, Senhor, sobre as igrejas. Entregamos elas em Teu altar e os pastores também. Em nome de Jesus, Senhor. Continuando. Neste momento, vamos entrar na segunda meditação com a capelã Rosane, e eu estarei orando por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a tua filha em tuas mãos, continua falando conosco, Senhor. Que nada venha nos distrair, nem desviar a nossa atenção do que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos acompanhando as novidades do mundo, e uma das coisas que se fala muito é da carência que acontece ali no episódio da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E a carência, ela é real, né? Não só lá naquela guerra, mas nas outras que continuam acontecendo, nos países que vão empobrecendo. A carência, ela é real. E nós podemos lembrar que essa preocupação também acontecia ali com o povo de Israel. E Jesus, quando esteve no meio deles, teve a oportunidade de realizar exatamente a solução de uma carência. O povo de Israel era carente de milagres, de cuidados físicos, pessoais, de subsistência. Eles estavam empobrecidos, opressos pelo governo romano,
mas Jesus chega naquele momento do panorama da história e está convivendo com esse povo. E por conta disso, muita gente procurava Jesus. Então, a Bíblia relata o episódio da multiplicação dos pães. E na primeira multiplicação dos pães, a gente tem informação de que aquela região em que eles estavam era uma região desértica. E por conta disso, eles ouviram Jesus falar durante todo o dia, e já no cair da tarde havia uma necessidade de alimento. Se alguém que conhecia bem onde é que se podia comprar algo para dar de comer àquela multidão, era Filipe. Filipe era de Betsaida. E a resposta dele é que era impossível. E ele rapidamente faz umas contas de que, ainda que ele tivesse todo o dinheiro necessário para dar um pão para cada um, não seria possível atendê-los. Imediatamente também, o outro discípulo, André, se levanta e procura. Ele atende a resposta de Jesus. Veja que Filipe, ele não responde ao que Jesus pergunta. Jesus pergunta, onde compraremos? Ele quer um local. Onde nós vamos encontrar como saciar essa multidão? André se levanta e agora ele diz que é improvável, porque o que ele encontra, ele percebe que há no meio deles 5 pães e 2 peixes. Ele faz esforço, localiza, mas não consegue atender a resposta de Jesus. Ele diz que somente 5 pães de cevada, que é um pão que pessoas pobres comiam, e 2 peixinhos. E se nós sabemos que os discípulos eram pescadores, ele identifica bem que são peixinhos. Peixinhos, normalmente, para pescadores, peixes pequenos, eles são desprezíveis. Eles não são considerados, eles pegam os peixes que podem ser comercializados. Então, o que ele tinha ali eram coisas desprezíveis. 5 pãezinhos, ou seja, uma quantidade para lanchinho, na mão de uma criança, de um jovem, e 2 peixinhos, também desprezíveis. Mas a resposta que Jesus obtém dos seus discípulos é que era impossível para Filipe e que era improvável para André. Nós sabemos que essas pessoas que estavam procurando Jesus ouviram Jesus durante todo o dia. Isso quer dizer que eles deram uma prioridade, colocaram aquilo que Jesus falava em primeiro lugar. Apesar de buscarem solução, de buscarem milagres, de buscarem uma palavra consoladora, eles estavam abrindo espaço para o primeiro lugar, para o movimento de Deus no coração deles. Então, nós estamos vendo que a iniciativa de Jesus, cuidar e atender às necessidades físicas daquelas pessoas, existia. Mas o que ocorreu primeiro foi o atendimento às necessidades espirituais. E dentro daquilo que Jesus mesmo pregava, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, era exatamente aquilo que estava acontecendo. Naturalmente, as pessoas ouviram Jesus o dia inteiro e agora, por fim, Jesus estava tomando uma providência. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é a organização. É nesse ponto que eu quero permanecer um pouco mais. Para atender a solução da população, Jesus, então, pede que entregue esses pães e também esses peixinhos. Jesus não despreza aquilo que foi visto por André como um improvável, desprezível. Jesus toma o que era desprezível. Muitas vezes a gente dispensa aquilo que é desprezível. Eu observei, do ponto de vista profissional, muitas entrevistas, e você também deve ter visto, que pessoas que durante a pandemia tinham alguns hobbies
Esses hobbies, quando desempregados, se tornaram a profissão oficial, se tornaram o meio pelo qual as pessoas se sustentaram. Então, se alguém tinha lá uma profissão, uma habilidade artística, aquela produção artística passou a ser o seu sustento. Aquilo que era apenas um hobby, agora passou a ser a sua profissão, a sua fonte de renda. O mesmo aconteceu aqui. O que se tinha era um lanchinho desprezível, e Jesus toma para si. Mas ele diz que é preciso organizar as pessoas. Interessante, né? Com tão pouco, o que é que Jesus podia fazer? Ele usou os pães e os peixinhos para saciar, para executar o seu milagre, ainda assim precisava de organização. Algumas vezes a gente despreza muitas coisas na nossa vida. A gente despreza pessoas, despreza amizades, despreza material, despreza tempo, né? A gente perde tanto tempo na vida com tantas coisas que não são significantes. Porém, é em cima disso que nós, muitas vezes, vamos nos organizar. É em cima do que desprezamos que vamos encontrar verdadeiras pérolas. Jesus, então, chamou a organização. Ainda que parecesse difícil executar um milagre ali, Jesus precisa de organização. Quantas vezes na nossa vida Jesus já está executando um milagre e por falta de organização nossa, nós não percebemos o que Deus já está fazendo. E dessa forma, a gente tende a murmurar, se queixar e dizer que Deus não está agindo. Mas quando buscamos a palavra de Deus em primeiro lugar, sobre o nosso coração existe fé. E é a ferramenta necessária. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus inclui preparar-se. Nós nos lembramos, lá no período em que o povo de Deus estava ainda conquistando as terras de Israel, quando era necessário guerrear e enfrentar muitos inimigos, Deus orienta Josué e diz: santifiquem-se, ou seja, organizem-se, limpem-se, ajustem-se nos detalhes para apresentar culto a Deus, porque amanhã vereis maravilhas. Quando a gente quer ver maravilha, milagre, é necessário organização, é necessário ajustes, é necessário se colocar na posição de justo para ser abençoado, porque a Bíblia diz que o justo é abençoado. Então, como é que nós seremos justos? Nós não somos pecadores, erramos, temos pecados. Quando cremos no nome de Jesus e cremos que o seu sangue foi derramado por nós, ele nos ouve. Nesse tempo, Jesus está presente. É necessário crer no poder de Deus através da pessoa de Jesus. Que ele, sendo o próprio Deus, estava ali falando, e que a palavra de Deus, aquilo que Jesus diz, é ordem. Aquilo que Jesus diz gera fé. Aquilo que Jesus toca obedece à sua ordem. Então, Jesus diz: organizem-se. É necessário organização. É necessário organizar a fé. É necessário organizar a atenção. É necessário organizar até a exposição para que Deus tenha espaço para fazer. Por quê? Porque quando Deus faz um milagre, ele faz milagre não só para nos socorrer e resolvermos a nossa vida. Quando Deus se manifesta em milagre, isso se chama uma manifestação, um contato de Deus na nossa vida. Ele faz milagre porque ele sinaliza
a sua pessoa, o seu projeto, ele sinaliza o seu propósito. E, nesse caso, Jesus, ao fazer o milagre dos pães, Jesus está fazendo a sinalização, a revelação de que ele é o Messias. Por isso, se nós nos organizamos em relação à nossa fé, se nós andamos como a palavra de Deus nos orienta, reconhecendo Deus único e verdadeiro, que somente Jesus é a ponte entre Deus e os homens, veremos maravilhas, veremos o Messias, veremos o Redentor nos socorrer. Então, aquele milagre foi feito, nós sabemos disso. As pessoas se organizaram em grupos de 100 e de 50. Quando os grupos se organizam, fica mais fácil perceber a demonstração, fica mais fácil a gente apalpar o milagre, principalmente porque, enquanto os pães passavam de mãos em mãos, eles eram multiplicados. Fica mais fácil a gente observar a extensão do milagre. Então, você também deseja um milagre na sua vida? Primeira providência, ouvir o que Jesus falou. Parecia um absurdo, mas os discípulos fizeram exatamente o que Jesus falou. Parecia um absurdo para a população, porque tinha pouco, mas uma população inteira que estava ali com Jesus. A Bíblia diz que era uma multidão. Obedeceu ao que Jesus falava. Sente-se. Tão pouco eles precisavam fazer, sentar. E os discípulos tão pouco precisavam fazer, servir. Mas o maior esforço, o milagre, foi feito por Jesus. Ele, sim, deu graças, distribuiu aos seus discípulos. Todos receberam. E deu outra ordem, que cestos guardassem as sobras. Mas o interessante é que o livro de João aponta um detalhe. Diz que enquanto aquele pão era distribuído e era multiplicado, Jesus esperou que a população se fartasse, se saciasse. O pão não foi medido, não. Uma porção para mim, para você. Não, era à vontade. As pessoas podiam comer sem nenhuma preocupação. Então, quando Jesus entra, ele faz milagre, mas Jesus é farto, porque a Bíblia diz que é de graça dar e de graça receber. E Jesus deu a vida dele gratuitamente. Jesus ofereceu a sua vida voluntariamente por nós. E ele, assim como fez com o pão, ele voluntariamente nos deu a eternidade. Ele ofereceu a sua vida em meu lugar e em seu lugar, para que nós não tivéssemos dívidas com Deus, naquele que crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Veja, grandes transformações requerem organização. Alimentar aquela população não era uma coisa pequena, era uma multidão. Se nós queremos milagres e transformações que atuem na nossa vida, nas grandes áreas, em coisas importantes, na nossa nação, por que não no mundo, como todos nós estamos envolvidos nessa guerra, seja diretamente ou por consequência naquela guerra da Ucrânia, nós precisamos de organização e de transformação. Até para se guerrear, nós temos visto, né? É necessário uma certa organização. Existem regras, mas a regra do milagre na vida espiritual é fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E isso era importante, essa organização, como já foi dito, para que fosse evidenciado o sinal de que Jesus era o Messias. Então, o texto bíblico mostra que Jesus é o Messias porque ele cumpre todas as condições
que o Messias, prometido e registrado na Escritura Sagrada, viria. Jesus, então, executa com todo zelo, com todo cuidado, com toda a organização, o milagre dos pães. A semelhança que no passado aconteceu com o profeta Eliseu, quando ele também, homem de Deus expressivo, executou o milagre da multiplicação dos pães. Porém, a multidão ficou surpresa e ela só identifica um profeta. Quando ela vê que aquele milagre acontece, ela diz: eis aí um profeta. Mas o que Jesus precisava mostrar era o Messias. Portanto, o necessário era a glorificação. Mas a multidão só conseguiu enxergar o profeta. Não conseguiu enxergar o Filho de Deus Altíssimo, o Messias, que chegava como solução espiritual, muito mais do que uma solução da carência daquela multidão. Assim também a mulher lá no poço, a samaritana, quando Jesus se apresenta e fala que ele é a água da vida, aquela mulher também só enxerga que Jesus é um profeta. A carência, muitas vezes, faz a gente associar rapidamente e achar que é apenas o que os nossos olhos e a nossa compreensão enxergam. Mas a Bíblia diz que os olhos da fé, a palavra de Deus, a Escritura, ela comprova o que nós estamos passando e a importância do que estamos vivendo. A Bíblia diz que o Senhor socorre e consola, ele renova as forças. Então, às vezes, até um momento em que você mudou de ânimo, às vezes a gente tem a tendência a dizer: eu descansei e dormi bem. Descansar e dormir bem é uma realidade, mas quando você descansa profundamente, quando você renova as forças, quando você prossegue, ela não é um ato apenas fisiológico, é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque dentro de você, muita coisa está acontecendo, muitas mudanças bioquímicas também estão acontecendo e que a gente não vê. Então, eu quero dizer a você que se você deseja hoje um milagre, uma maravilha na sua vida, lembre-se que Deus quer fazer, mas Deus quer ser glorificado. Deus quer ser adorado. Deus quer que nós sinalizemos que aquilo que Ele está fazendo foi Ele quem fez. A Bíblia diz que Ele não entrega a glória dele a ninguém. E Jesus entregou, então, 12 cestos cheios de pães. Jesus fartou e ainda sobrou para que essa multidão levasse. Maravilha de Deus é assim. Todos podem ver e quem vai adiante de nós, quem vem adiante de nós, também pode perceber e pode se fartar. Então, quando Deus faz uma obra na nossa vida, uma maravilha, não se esqueça, porque por muito tempo outras pessoas também vão se fartar, vão encontrar Jesus. O poder do que Deus nos dá na mão é para que ele seja adorado, ele seja reconhecido. E eu quero orar hoje com você, porque Jesus tem nos mostrado socorro, curas, milagres, mas o que Jesus deseja é ser visto no socorro, no milagre. O que Jesus deseja é permanecer como o Senhor e Salvador. Ele quer ser o seu Redentor, ele quer ser o seu amigo, mas ele é o seu Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos diante de Ti te agradecer porque o Senhor nos ensina que toda crise, toda carência não passa despercebido pelo Senhor, que o Senhor é Deus, que move as circunstâncias, e aquilo que nós desprezamos faz parte do seu projeto. E quantas vezes nós nem entendemos que é uma oportunidade de crescermos espiritualmente. A gente só pensa que é necessário uma solução. Perdoa-nos quando os nossos olhos são pequenos
são limitados e só enxerga a necessidade básica. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é grande e o teu propósito é muito maior do que nós podemos ver, perceber e entender. Nós queremos te pedir que, no nome de Jesus, tu nos ensine a reconhecer o teu poder, a sabermos que o teu sinal mostra o teu propósito, a tua realidade, que o Senhor é redentor, que o Senhor é dono da nossa vida, que o Senhor é o único que tem poder para mudar a nossa situação, transformar a nossa vida e sustentar a mudança da nossa vida. E não só aqui na Terra, mas quando sairmos dessa Terra, na eternidade. O Senhor nos dá razão, sustento para viver esta vida na Terra e fora dessa Terra. Muito obrigada, porque o Senhor nos dá sentido de vida. Nós te louvamos por isso e nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos e ensina-nos a te adorar como convém, valorizando bem o que o Senhor faz na nossa vida, não por apego material, mas por apego ao que o Senhor é, a sua pessoa. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Depois dessa palavra abençoadíssima, vamos levantar um clamor pelo Galeão e vamos encerrar o nosso momento de culto ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, muito obrigada por este momento. Louvamos e glorificamos o teu nome. Damos graça, porque se tivemos alguma questão que atrasou um pouco os detalhes, mas o Senhor permitiu que nós continuássemos até o final como aqui estamos. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. E neste instante, meu Senhor, quero te apresentar o aeroporto do Galeão, Terminal 1, Terminal 2. Senhor, daqui do nosso país está saindo reservas, está saindo alimentos para fora, e o avião está indo para também trazer pessoas para o Brasil. Queremos apresentar esta aeronave ao Senhor e que tudo vá bem, Senhor, no resgate e na entrega dos alimentos para aquela população lá da Ucrânia. Em nome de Jesus, visita, Senhor, por misericórdia, cada canto dos terminais 1 e 2. Visita, Senhor, as aeronaves que chegam, que saem. Continua, Senhor, nos livrando de entradas escusas em nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, não permita. Toma a Polícia Federal em tuas mãos, que eles estejam atentos a cada aeronave que chega, a cada passageiro que chega aqui no nosso país, Senhor, e a cada um que sai também. Em nome de Jesus, toma os trabalhadores, preserva, Senhor, os empregos, a qualidade do trabalho de cada um. Guarda-os, Senhor, no entrar e no sair, e que todo aquele espaço, Senhor, seja aproveitado, gerando empregos, sendo produtivo, Senhor, naqueles 2 terminais. Guarda, Senhor, o espaço da capela, guarda, Senhor, a assistência jurídica que funciona ali, e todo, Senhor, toda a logística dos terminais 1 e 2. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós queremos agradecer a cada uma de vocês, lembrando que daqui a 15 dias a gente se encontra novamente. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por esse encontro, te louvamos porque a tua palavra é viva, te louvamos porque o Senhor já está gerando em nós a transformação. Muito obrigada. Nós te pedimos agora que o Senhor nos dê um renovo, nos dê uma noite de paz, que nós possamos aplicar tudo que a gente aprendeu aqui e te adorar melhor. Buscarmos, Senhor, reconhecer o Deus Salvador que é Jesus. E aí nós te pedimos que o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a doce, eterna consolação do Espírito Santo seja hoje conosco, com as pessoas que estão ali no Galeão e também as pessoas que estão atravessando esse desafio ali na Ucrânia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias. Parabéns a todas por mais um dia, 8 de março,
e até a próxima, se o Senhor assim permitir.